Como identificar títulos atrativos no cenário atual do mercado? Estamos em um ambiente de mercado muito específico. Estamos passando por eventos políticos transformadores. Então, como é possível ainda identificar títulos atrativos nesse meio de confusão no mercado atual? Nós lutamos pelo seu dinheiro. Sim, eu quero dizer, no fim das contas, mesmo no setor de títulos, a gente acaba preso nesse parâmetro entre retorno e risco, né? Então, primeiro de tudo, é assim, essa é uma grande vantagem central. Eu posso, antes de mais nada, ver quanto vou receber. Eu posso ver o futuro. Quando compro um título, eu sei, com base no preço de compra oferecido, no cupom de juros e no prazo, exatamente qual será o meu rendimento. E você pode ver isso na revista. Na internet, o rendimento já é até calculado automaticamente para você. Eu sei quanto vou receber. Preciso considerar a qualidade de crédito e ver se a empresa tem condições de pagar juros. Isso precisa ser levado em conta. Agora, no caso uma Berkshire Hathaway, eles têm 300 bilhões em caixa. Portanto, eu consideraria a qualidade de crédito aqui como boa, mas isso precisa ser avaliado individualmente para cada título, é claro. Quais indicadores são importantes na avaliação de um título de dívida? Quais são os principais indicadores para avaliar um título de dívida? Bem, se eu for destacar dois indicadores de forma bem simples, então, o primeiro seria o chamado yield to worst. Isso é, na verdade, uma forma modificada de calcular o yield to maturity, e é difícil calcular isso sozinho. O importante é que, em um título de dívida, além do vencimento final, a empresa também tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente. Normalmente, a empresa paga então um prêmio, uma compensação adicional, mas isso resulta em uma rentabilidade total diferente. Para calcular a rentabilidade, não basta considerar apenas o rendimento até o final do prazo, mas sim todas as datas de pagamento de juros. Se eu pegar, entre todas as possibilidades, a pior, ou seja, a mais baixa, então tenho o yield to worst. Isso indica qual é realmente a rentabilidade. Às vezes, o rendimento final parece atraente, mas o yield to worst, devido a possíveis resgates antecipados e ao fato do título negociar acima de 100, pode gerar rendimento negativo nessas datas. Isso precisa ser considerado. É um ponto central. No que diz respeito à segurança, existem muitos critérios que podem ser considerados. Na nossa visão, há um único ponto que é absolutamente central, ou seja, se eu tiver que destacar é justamente a questão da relação entre o endividamento e o EBITDA da empresa. Ou seja, se eu desconsiderar o pagamento de juros e a depreciação e considerar o lucro antes de juros, impostos e depreciação, e comparar isso em relação ao total das dívidas emitidas, então eu tenho um indicativo de quão endividada está uma empresa. E eu diria que grandes empresas geralmente têm o endividamento de 1,5 até 2,5 vezes. Essa é uma estrutura de capital eficiente. Existem pouquíssimas empresas que não têm nenhuma dívida, e isso também não seria eficiente em relação à estrutura de capital. Mas, então, a questão é, e até que ponto uma empresa pode contrair dívidas em relação ao lucro que ela gera? Esse é o indicador decisivo. Nós consideramos que 3 a 4 vezes já é um valor bastante alto. Acima disso, é preciso analisar com muito mais cuidado. Mas, do nosso ponto de vista, esse é o indicador-chave em relação à segurança da empresa e do título. Como é possível se proteger de forma eficaz contra os riscos cambiais em títulos internacionais? Como controlar os riscos cambiais? Bem, o ponto mais simples, e eu não compro títulos com risco cambial,
Eu compro títulos na minha própria moeda. E talvez, o que poucos sabem, um dos principais motivos pelos quais o euro foi criado foi justamente para que houvesse títulos suficientes nos quais não fosse mais necessário assumir risco cambial. Antes da existência do euro, era muito difícil para um alemão comprar um título em francos franceses, porque isso envolvia risco cambial, né? Agora que o euro existe, eu tenho menos risco cambial e, consequentemente, mais segurança à moeda, especialmente no que diz respeito às flutuações. Mas, nós também vemos títulos em moedas estrangeiras bastante atrativos fora da zona do euro. Agora, para os europeus, o risco cambial seria zero se comprassem títulos em euro. E aí, por exemplo, vemos que, na região escandinava, no mercado do dólar, também existem títulos de juros muito atrativos, que às vezes pagam vários pontos percentuais a mais, às vezes até do mesmo emissor. É preciso considerar que isso é atrativo, mas eu tenho um risco cambial. Acreditamos que a solução é fazer uma diversificação. Ou seja, eu tenho uma parte na zona do euro, mas também uma parte em moedas estrangeiras, onde talvez eu encontre oportunidades mais agressivas. No Reino Unido, em libras esterlinas, ou na área do dólar, consigo 3% a mais, e isso pode ser adicionado para montar um portfólio completo. Abrir uma conta na Suíça como estrangeiro é sempre uma boa ideia. Se você pretende fazer isso, eles abrem uma conta para você em pouco tempo, no máximo 2 semanas, e você já pode começar a investir em títulos. Vou organizar uma reunião para você com o Elge, onde o Elge estará presente, e juntos vamos montar um portfólio sob medida, adaptado às suas necessidades, que irá satisfazer suas exigências. Desejo a você um ótimo dia. Seja rico e continue rico.